Olá pessoal, para vocês que vêm nos acompanhando, no último programa falamos sobre execução de obra. Mas como que aquilo ficou daquele jeito, fica pronto, fica bonito? Para isso temos um projeto arquitetônico. E para tratar desse tema, eu trouxe hoje aqui o convidado Juan Garcia, que é arquiteto urbanista. Olá, Juan. Tudo bem, Alisson? Obrigado pelo convite. Tudo bem, pessoal de casa? Então, o convite do Alisson, a gente está aqui hoje para trocar uma ideia um pouquinho, passar para vocês algumas perspectivas, né, de como é elaborado todo esse processo de projeto arquitetônico. Então, vamos começar justamente pela profissão aí. Como que foi ser arquiteto urbanista, formado pela Unipar, né? Universidade Paranaense Moarama, turma de 2013 e 2017, né, 5 anos de formado já e atuando em Palotina. E o que fez você escolher o curso, seguir nessa área e trabalhar com isso posteriormente? Na verdade, desde criança eu sempre tive uma aptidão para o desenho e para o desenho de construções. Eu sempre tive uma memória fotográfica muito desenvolvida, então à medida que a gente ia passear nos lugares no final de semana com a família, a própria cidade aqui de Palotina, eu ia sempre fotografando e passando isso para o papel desde criança. Então, quando chegou o momento da escolha, eu até sugeri agronomia no FPR, passei aqui, e minha mãe me deu uma juntada, né, falou, não, né, você sempre teve essa aptidão, então não tem por que você escolher outro curso. E assim foi, e aí eu me formei e estou aí 5 anos atuando na profissão. Bacana, bacana. Iniciando a nossa entrevista, como que você e sua equipe, para elaborar um projeto arquitetônico para o seu cliente, para poder ir para a execução? Bom, primeiro que é feito um levantamento não só dos itens técnicos de obra, obviamente, mas acho que o principal, que é o cerne de todo o processo, são as necessidades dos clientes. Nós nos deparamos hoje no escritório com várias configurações diferentes de famílias, necessidades diferentes. Bom, desde o primeiro contato com o cliente, independente de onde seja esse contato, WhatsApp, Instagram, pessoalmente, via telefone, a gente já começa a observar as necessidades desse cliente. Vamos simular ali que nós temos uma família para atender, por exemplo. É muito natural que no escritório a gente faça entrevistas nesse primeiro momento e a gente entenda que o marido tem uma necessidade, depois a mulher traz outra necessidade, a gente dá uma conversadinha com os adolescentes que moram junto, tem outra necessidade, e o nosso trabalho é identificar a necessidade particular de cada um e mostrar para a família, porque muitas vezes nem a família tem essa noção da necessidade que tem, né? Tem geralmente das mais cruciais, mas tem muitos macetes, muitos insights que a gente consegue tirar e colocar no projeto. Mas tudo se baseia na planta baixa, né, no projeto, otimizar o uso e a rotina da família. Isso é primordial, né? Independente se for uma casa, no caso de uma planta residencial, se for um projeto para uma empresa, né? Tudo é voltado para que haja o melhor uso, né? Para que otimize o trabalho, para que a morada seja otimizada, que seja o quarto para que o sono seja otimizado. Então a função e a necessidade ela é primordial desde a concepção do projeto. Inclusive, com certeza. Isso aí entra essa questão, posição do sol, né? Onde ele nasce, onde ele se põe, que vai deixar melhor ou pior. Com certeza. Não só a otimização do processo de moradia, da necessidade desse projeto, mas também a valorização desse imóvel. Esse processo do sol, né, assim como todas as outras variantes em relação ao terreno, né, os ventos predominantes, análise da rua, dos vizinhos, o que tem em volta desse terreno, ele é importantíssimo. Com certeza o sol, né, que você citou, que é a sua pergunta, é fundamental. Se essa fachada vai ficar para o sol da tarde, vai ficar para o sol da manhã, de que forma a posição desse prédio, dessa edificação vai otimizar o uso e o trabalho do nosso usuário, né, que é o nosso cliente. Então, o posicionamento, né, de um sol da tarde, de uma fachada para o sol da manhã, com certeza é fundamental ter essa análise, porque isso define muito se esse ambiente como esse ambiente vai se comportar. Se a gente vai ter uma eficiência energética também nesse ambiente, né? O que é a eficiência energética? É a gente ter a otimização máxima da iluminação natural,
de um ar-condicionado que está ali instalado, né? Porque se eu tenho um ambiente que está totalmente para o sol da tarde e eu preciso ligar o ar, vai demandar mais energia elétrica. E ainda dentro dessa questão, como que um projeto bem feito ou um mal feito pode afetar economicamente a construção depois? Olha, em vários sentidos, desde o alicerce até o acabamento, a última tomada instalada, né? Entra até muitas pautas de interiores nisso. Mas eu acho o que a gente mais se depara, o que a gente mais percebe, até em projetos muito de remake de fachada que a gente faz, né? Que é a transformação de uma fachada já existente, às vezes o cliente precisa dar uma atualizada. A gente vê várias situações, assim, um projeto que ele não é bem dimensionado, onde ele não tem, por exemplo, a participação de um bom engenheiro civil, para dimensionar bem as ferragens, para dimensionar bem as estruturas, e os próprios elementos, os volumes que a gente tem até de estética na casa. Isso com certeza impacta demais no orçamento final, em todo o processo de obra. Nós trabalhamos hoje com projetos de interiores também, então hoje a gente tem uma rigorosidade no escritório na criação do projeto, que é sempre pensando já no interiores, né? E principalmente na orçamentária. Além de todo o processo técnico, né, que são vários, eu acho que nem daria para falar todos, porque são inúmeros, mas acho que o principal a gente sempre coloca na balança o orçamento, né? Então, o que esse elemento estético de fachada, que às vezes é só um adorno, vai trazer de eficiência, de otimização para o uso do meu cliente dessa casa. Então, às vezes, hoje, como a gente trabalha muito com interiores, a gente pensa nisso. Então, muitas vezes a gente deixa de colocar um adorno, porque a gente sabe que lá dentro, poxa, isso aí pode ser uma peça de decoração, o valor que o cliente aplicar ali naquela fachada, ele pode trazer para dentro da casa dele com, sei lá, um painel de porcelanato incrível. Então, a gente tenta otimizar e trazer uso para cada detalhe do projeto. Isso vai desde a fundação, né, como a gente disse, com a parceria com os engenheiros, que são os responsáveis por essa etapa, até a finalização dos acabamentos, né? Então, eu acho que essa análise geral é muito importante desde o início. Legal. E, assim, você teve uma formação que te ensinou a fazer uma certa leitura. Que leitura que eu, especificamente falando? Cada cliente, na fase de projeto, ele tem o projeto é uma parte muito lúdica, né? A execução é onde dá problema, é onde dá dor de cabeça, onde o pessoal se estressa. Mas a parte de projeto é quase o oposto. É o sonho sendo construído, é tudo lindo, maravilhoso, é aquela casa que ele está pensando ali há anos, que agora ele conseguiu e ele vai fazer. Dentro disso aí, os estilos artísticos, como que você lê o que a pessoa quer e enquadra dentro do que ela transparece ser? Olha, essa leitura realmente ela é feita numa reunião de briefing, que a gente chama, que é conhecer a fundo o cliente, isso é muito importante, né? Nós entendemos também que quando o cliente procura o nosso escritório hoje, é devido a uma certa linguagem estética que nós utilizamos. Então, que já compactua com o que ele tem ideia. Geralmente sim, mas às vezes nem tanto, né? Às vezes o cliente procura a gente por uma indicação, ou porque no processo ali de acompanhamento foi muito bom, então a gente está indicando. Então, assim, às vezes chega um cliente que não é tão compatível com o nosso estilo. Como que a gente lê isso, né? Essa reunião de briefing é importantíssima. Então, a gente, além de ler as referências, a gente sempre pede sim para trazer referências do que ele gosta, de fachada, de cores, para a gente conseguir ter essa leitura. Só que também a gente ouve muito o cliente, né? E aí a gente começa a cruzar essas informações, o que ele fala com o que ele faz, né? O que ele fala com o que ele tem de orçamento, o que ele fala com o que é possível realizar aqui na nossa região, com os nossos profissionais, que também isso é muito legal considerar. E já aconteceu inúmeros casos, né? Eu tenho um caso, um cliente que chegou para nós colocando que ele era minimalista, que ele queria algo minimalista, e a gente tem uma certa dificuldade de trabalhar isso hoje por não ser o nosso estilo específico do escritório. Trabalhamos, fizemos vários projetos já, mas não é um projeto que é a nossa praia, a gente é especializado em outros estilos. E nas reuniões de briefing a gente começou a notar que não era isso. Na verdade, ele era mais britânico, trazia elementos de um estilo mais inglês, né?
que lembrava uma modernidade, flertava ali com o clássico, mas não era o minimalismo. Então, na conversa, no cotidiano, e não só isso, mas também analisando a vida que esse cliente leva hoje, né? Analisando vários fatores. A escolha da cor, a escolha do relógio, a escolha de todo o processo que é o cliente, né? Das escolhas que ele faz para a vida dele, Sim. a gente consegue fazer uma pré-leitura, né? Mas com certeza tudo isso ele é muito confirmado e reafirmado nas reuniões de briefing, né? Onde a gente mostra para ele opções, onde a gente mostra outras referências do que a gente acredita e ele vai dando esse norte para a gente. Então, na verdade, é um trabalho em conjunto, né? Sozinho, identificando, a gente tem várias previsões, mas com certeza o cliente é fundamental no processo. E é ainda nessa parte inicial que você às vezes tira aquele vício, mais ou menos assim, o cliente chega e ele não tem muita noção de funcionalidade às vezes. Então ele quer algo que não vai ficar muito bom depois, e aí ele vai se arrepender. Por exemplo, eu quero pôr a garagem um carro atrás do outro, mas dá para pôr um do lado do outro. Eu quero o quarto que a porta dê na cozinha, porque eu quero assim. Mas aí você tem que orientar ele, você tem que convencer ele que aquilo não é o ideal para fazer aquilo que é ideal. Bom, cada profissional tem o seu método, né? No escritório eu tento trabalhar isso de forma mais fluida e natural possível com o cliente. Então, se ele traz essa referência, que muitas vezes ele viu numa viagem que ele foi, na vizinha, na prima, que é um vício, que nem sempre vai funcionar tão bem para o terreno dele, e isso eu acho que casa muito com a pergunta inicial que você fez, porque cada terreno, cada construção, cada projeto, seja ele de interiores ou a planta baixa, que é o que a gente, né, o cerne aí da entrevista, é muito relacionada com a posição, a insolação, os ventos predominantes, a localização na cidade, quais são as ruas, né, que estão circundando aí esse terreno, a topografia, se ele é torto, se ele é reto, o quanto de sol que pega durante o dia, porque se eu tenho uma mata do lado do meu terreno, essa mata vai fazer sombra grande parte do dia, isso influencia se tiver uma piscina, enfim. Então, assim, a gente tenta mostrar todos esses lados técnicos para o cliente, para que seja de forma mais racional possível a decisão correta, né? Principalmente na obra, porque cada decisão que você toma envolve investimento, né? Envolve valores e não são baixos, né? Independente do padrão de obra que nós trabalhamos, de projeto, a gente sempre tem essa preocupação inicial. Então, nós mostramos o que ele quer ver, com certeza. Então, se o cliente chega com uma ideia, nós super tentamos respeitar isso. E entender dentro dessa ideia o que ele está querendo, qual que é a necessidade dele. Uma outra vertente, um outro perfil que a gente também tem, que a gente se depara, é quando esse cliente traz uma referência que é um vício, só que é uma coisa mais pessoal, né? Que ele lembra da avó dele, ou que ele morou muitos anos numa casa lá em São Paulo e veio para cá, morar para cá, ele quer trazer essa referência que lá funcionava, né? Então ele queria trazer essa questão afetiva, acho que é muito legal. Então, assim, a gente tenta identificar o que realmente ele precisa, a necessidade dele dentro disso, e transpassar para a criação da planta baixa. E quando a gente consegue isso, é muito claro para o cliente, né? Então, nós sempre apresentamos a ideia que ele quer ver, mas a gente sempre tira da gaveta, olha, mas essa aqui vai funcionar melhor. Por quê? Porque o sol vai garantir uma melhor eficiência energética, vai poupar o consumo de energia, vai poupar ali a ventilação, a sombra na piscina, a otimização de custo, né? Olha, o não fazer esse ornamento que você está me trazendo vai garantir que você consiga trabalhar, por exemplo, sei lá, uma bancada esculpida de porcelanato. Então é um processo que a gente lapida e nós tiramos todo o excesso. Geralmente o cliente ele chega com uma nuvem de ideias e o nosso trabalho é identificar o que para ele vai funcionar melhor. Então a gente lapida, tira todos esses enfeites, esses adornos, né? E entrega só o que ele realmente precisa. Eu acho que esse é o principal função do arquiteto hoje. E vendo, analisando o mercado, os nossos colegas profissionais também, eu acho que principalmente nesse milênio, assim, nessa fase atual que a gente está vivendo, onde tem um mar de produtos, uma infinidade de produtos. Bastante relacionamento, né? Muito. Então, assim, é uma infinidade de produtos. Hoje no mercado você tem porcelanato, você tem granito, você tem quartzo, você pode fazer sua bancada em
20, 30 produtos diferentes. Então, cada vez mais o nosso trabalho é lapidar e escolher na prateleira o melhor para a situação que esse cliente está me trazendo, né? Então, é muito nesse sentido. O projeto é a gente conseguir identificar o que o cliente precisa, principalmente o que ele quer, o que ele sonha, e passar isso para o papel de forma rápida, otimizada e fluida, né? E na semana passada nós conversamos sobre a execução da obra, literalmente a saída dela do papel. E você chegou num ponto bem legal aqui, né? Colocar a ideia no papel e a gente coloca o papel na vida real. Como que você faz essa ponte como profissional? Você precisa, uma parte muito importante, não é só fazer o projeto, entregar e cair fora. Você tem que fazer a ponte dele com o que vai ser construído na vida real, que às vezes é mais complexo, muito mais complexo fazer do que desenhar. Enfim, esse relacionamento com quem vai executar, seja o móvel, seja o projeto arquitetônico, seja o telhado, seja o detalhe, o jardim, como que vocês fazem? Vocês fazem acompanhamento, a execução também? Você faz uma reunião, você conversa com o pedreiro, como que é essa parte? Hoje no escritório a gente tem adotado uma prática diferente, né? Eu acho que ao passar dos anos a gente vai aprimorando, né? A gente vai aprendendo com os erros. O nosso padrão de trabalho hoje, a gente tenta sempre fazer algo mais fluido e calmo e menos desgastante para o cliente possível. Então, numa obra que vai iniciar daqui 15 dias, a gente já chama toda a equipe que vai participar, os que já estão contratados pelo menos. Então, sei lá, o pessoal da topografia, o pessoal que vai fazer fundação, padrão de energia, a gente tenta sempre conversar com todo mundo antes. Para alinhar tudo. Para alinhar, para garantir que esse profissional ele trabalha dessa forma, porque hoje no mercado também a gente tem vários profissionais que trabalham de diversas formas. Então a gente se depara com situações onde, poxa, a gente sempre trabalhou assim, dá super certo, e chega um profissional que não trabalha da forma que a gente precisa. Então assim, ao invés da gente tentar ter todo esse desgaste de pedir para o cliente trocar de profissional, a gente tenta sempre estar atualizado, estar alinhado para também atender esse tipo de profissional. Literalmente você faz uma ponte, né? Primeiro você tem que analisar e criar um relacionamento com o cliente, depois um relacionamento à parte, vamos dizer assim, com toda a equipe de obra que vai tirar e você tá bem ali no meio, né? Com certeza. Hoje nós temos um leque muito grande de profissionais parceiros do nosso escritório, que nós confiamos, que nós conhecemos o processo de trabalho desde o início até o final. Muita coisa assim, que detalhe que o cliente não vê, a gente sabe como funciona, a gente confia, a gente sabe de onde vem. A gente conhece a matéria-prima que esse profissional está usando, qual é o fornecedor dele, tá? Então, o que a gente indica hoje de profissional, a gente sabe de todo o processo. Né? Então, essa ponte é muito mais fácil. Mas o que eu disse ali no início vem muito a calhar assim, quando o cliente chega com um profissional já contratado, que talvez a gente não conhece, né? Profissional novo. Com certeza. Então, assim, a gente quer chamar antes da obra para a gente fazer todo esse diagnóstico. Né? Teve casos, por exemplo, que é uma coisa muito simples, que eu acho que é legal passar um exemplo simples para que seja legível, né, para todo mundo que está assistindo. Mas um profissional que não trabalha com meia esquadria, né, um corte de 45 graus que é específico para a obra, ele não tem como ele fazer alguns trabalhos na obra, porque ele não trabalha com essa técnica. Então, assim, vai limitar o projeto. Né? Então a gente sempre vai indicando o cliente, se esse profissional estiver na obra, com certeza ele vai trabalhar igual, só que a gente vai orquestrar isso de forma que fique fluido para todo mundo, né? Mas essa comunicação técnica, com certeza, parte do escritório para a equipe de obra. O cliente ele só vai ver os resultados positivos, os itens acabados ali na obra e vai fazer a conferência dele, né? Acho que uma etapa muito legal que nós entendemos que é super importante é fazer a pré-reunião antes do início da obra com o cliente também. Por mais que ele tenha o projeto todo definido, tudo pronto, a gente senta, explica cada detalhe de execução, qual que é a primeira etapa, qual que é a segunda, que momento que ele tem que comprar o porcelanato, que momento que ele tem que comprar tal material, porque o cliente também ele espera essa orientação da gente, né? E a nossa orientação garante que o resultado seja o mais próximo possível e fiel ao projeto, né? Esse é o grande objetivo. Nossa conversa de hoje foi essa, sobre o projeto arquitetônico. Eu gostaria de agradecer
o aceite do Juan para vir até aqui. E você pode encontrar o Juan onde? Bom, hoje nós estamos no Instagram, temos um site também de trabalho, página de Facebook. Já também a gente tem um portfólio virtual que vai ficar pronto além do site também. E contatos também através do WhatsApp. Nosso endereço aqui em Palotina, na Galeria Comercial Gêneros. E a gente fica à disposição, tanto sua, né, de todo o pessoal da equipe, e qualquer pessoa que quiser também entrar em contato, saber mais um pouquinho sobre o nosso trabalho. A gente super convida vocês a conhecerem o escritório. Valeu, obrigado, Juan. Gostaria de agradecer também toda a produção que nos auxiliou aqui, o Eduardo, o estúdio aí de fotografia. Deem seu like, curtam a página e até a próxima. Valeu!